Mas graças a Deus que nos dá a vitória, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. E agindo Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? O sangue de Jesus tem poder para purificar-nos de todos os nossos pecados. Sejam bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam bem-vindos, my friends, a mais uma leitura diária, tema que a Escola Dominical indicou, e todos os dias nós temos um texto bíblico para nossa meditação, para nossa reflexão, para nossa alegria, o nosso elevo espiritual. E como eu sempre digo, como é bom a gente ter um texto, um tema semanal para estudarmos, para podermos refletir, aplicar em nossa vida para a glória de Jesus. Durante esta semana, a nossa querida EBD traz para nós desenvolvendo uma consciência de santidade. E eu vou falar a verdade. Tá difícil, mas nós vamos conseguir. Situação tá implacável? Tá, aparentemente sim, implacável, mas nós vamos conseguir. Os fatos são caóticos, sim, são caóticos, mas nós vamos conseguir desenvolver uma consciência de santidade para a glória do nome de Jesus, o nome poderoso de Jesus. Em especial, hoje nós estamos aqui refletindo sobre a santificação inicial na jornada. Já falamos sobre a palavra de Deus gera verdadeira santidade, já falamos sobre um chamado para a santificação na jornada, já falamos sobre o propósito de ser como Jesus. E hoje, a santificação inicial na jornada. E a nossa leitura bíblica é 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11, nós vamos estar lendo aqui para a nossa alegria. Amém? Para a nossa alegria. Vou utilizar aqui a minha Bíblia de Estudos de Genebra, tá bom? Bíblia de Estudo de Genebra, uma tradução assim bem distinta, ok? Mas com certeza é a palavra de Deus e vai nos trazer aqui uma edificação, porque é a palavra de Deus. Amém? Bem, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Tais fostes alguns de vós. Olha bem. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo. O que é que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui? Vejam bem, a Bíblia de Genebra, o que é que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui? Que antigamente a gente era gente ruim. Antigamente a gente era mau. Antigamente a gente era vil. Antigamente a gente tinha hábitos medonhos, costumes tristonhos, mas agora nós fomos lavados, fomos santificados, nós agora fomos transformados, adotados, regenerados, justificados pelo Espírito Santo de Deus. Vou ler novamente. Veja bem, capítulo 6, versículo de número 11, diz assim, olha, tais fostes alguns de vós. Nem todos, né? Alguns talvez tinham nascido no berço evangélico. Amém? Bem, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados,
mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Eu vou reler esse mesmo texto na tradução aqui da linguagem de hoje, tá? Tradução que eu aprecio muito também, tá? Eu tenho aqui 19 Bíblias e todas com traduções diferentes. Então, eu vou adotar aqui outra vez, mais uma vez, a nova tradução na linguagem de hoje, tá bom? Mandei encapar todas essas Bíblias aqui. E o versículo de número 11 de 1 Coríntios 6 diz: alguns de vocês eram assim. A clareza é muito grande. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado. Foram lavados, né? Não é vos, como se fosse uma atitude do poder humano. Foram lavados do pecado, separados para pertencerem a Deus e aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Vale a pena ler de novo. 1 Coríntios 6 e 11. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencerem a Deus e aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Aleluia! Olha, é um convite desafiador à santificação. A santificação inicial na jornada. Neste mesmo capítulo aqui, o apóstolo está falando que os irmãos estão entrando em conflitos uns com os outros e tentando resolver isso entre os ímpios, pedindo que os ímpios venham resolver problemas do meio evangélico, do meio cristão. Eles aqui estão se entregando à sensualidade, ao pecado. E o apóstolo Paulo agora é categórico, é fulminante e diz assim: antigamente vocês eram assim, mas vocês foram purificados, santificados pelo sangue de Jesus. Não é nossa atitude mais ser assim? Nós não vivemos mais assim? Nós não podemos dizer que seguimos a Bíblia, mas nós trabalhamos com as armas das trevas. Nós não podemos dizer que estamos seguindo Jesus, mas estamos buscando conselho de ímpios em rodas de escarnecedores. Então, o texto bíblico é um convite vital para o crescimento em santidade. Lembrando você que santificação é a vontade de Deus para a vida do cristão. Responde para mim, pode por um acaso, o comedor de arroz e feijão viver uma vida santa? Uma vida que agrada a Deus? Sim, é isso que durante a semana estamos explorando, estudando, avançando. E você notou como a lição vem crescendo? Como o assunto vem crescendo? Bem, eu gostaria de continuar, mas o vídeo não pode ficar extenso demais. Então, me despeço com a paz do Senhor, dizendo que aquele que em você começou a boa obra vai aperfeiçoar a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. Deus te abençoe inoxidavelmente em nome de Jesus. 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 Jesus.